Nesta aula, nós vamos dar continuação à parte de geração de realizações de variáveis aleatórias não uniformes. Então, nós fizemos uma aula de introdução e os métodos gerais, falamos um pouquinho sobre as variáveis aleatórias de algumas distribuições, relacionamos aqui a normal com a log normal, depois entramos especificamente no algoritmo polar Box-Miller para o normal. Falamos dos algoritmos BU e BG da binomial, usando o lema da gênese, o lema da tempo de espera da binomial. E agora nós vamos falar da inversão da função de distribuição, última aula, sobre esse capítulo. Inversão da função de distribuição de variáveis aleatórias discretas e vamos falar das rotinas S para geração de variáveis aleatórias. Então, nessa aula, vamos falar da seção de inversão da função de distribuição de variáveis aleatórias discretas. Vamos usar novamente a binomial para ilustrar isso. Primeiro vamos falar de uma forma geral e posteriormente nós vamos falar do caso binomial. O método de inversão da função de distribuição, ele é o método básico para convertermos uma variável uniforme em uma variável aleatória x. Então, a função de distribuição, né, o teorema da probabilidade integral, é o método básico. Só que exigia lá no teorema que a variável aleatória fosse contínua e nós íamos gerar uma realização de uma variável aleatória uniforme no zinho, inverter a função de distribuição no zinho para obtermos a realização da variável x. E essa função aqui tinha que ser monótona crescente, como são as funções de distribuições e contínuas, né? Como são as funções de distribuições das variáveis aleatórias absolutamente contínuas. E se o caso for para o discreto? Então, nós fazemos uma adaptação desse método. Como a função de distribuição é uma função escadinha, se o valor da uniforme estiver entre 2 degraus dessa escadinha, qual que nós retornamos? Então, a ideia é, nós vamos retornar o valor da variável aleatória x ao gerarmos um número uniforme do mesmo jeito, se ele estiver entre os 2 degrauzinhos, nós retornamos o x correspondente ao efão que está no degrau superior. Então, por exemplo, o efão de menos 1 na binomial, ele vale 0, né? Porque o efão de menos infinito a qualquer valor até 0, até antes de 0, f de menos 1, f de menos 2, vale tudo 0. No f de 0, a probabilidade de x é igual a 0. Então, se o meu u for maior que 0 e menor ou igual ao efão do 0, eu vou retornar o x igual a 0. Então, se o meu u não estiver entre o 0 e o efão de 0, aí se eu somar mais uma parcela aqui, mais a probabilidade de x é igual a 1, meu u estiver entre o efão de 0 que é um número, maior que 0, e o efão de 1 menor ou igual ao efão de 1, então o meu x retornado vai ser 1. Então, no meio do degrau ou em cima do degrau que ele tiver, eu retorno aquele valor de x. Então, sempre vai ser um número discreto que eu vou retornar, né? Um número inteiro. A maneira mais simples de obtermos uma solução no caso discreto é realizarmos uma busca sequencial a partir da origem. Então, eu vou buscando a partir, calculo o efão de 0, verifico se o u é menor ou igual a esse efão de 0. Se for, retorno o x igual a 0. Se não for, eu somo uma parcela ou então deflaciono o, subtraio o efão de 0. Se o valor, aí eu vou ter um novo u, um asterisco, subtraindo a probabilidade de x ser igual a 0. Aí eu calculo a probabilidade de x ser igual a 1. Se a probabilidade de x ser igual a u for menor ou igual a probabilidade de x ser igual a 1, eu retorno 1. Caso não seja, eu deflaciono u, subtraio esse u menos a probabilidade de x ser igual a 1. Tem um novo u. Se esse u for menor ou igual a probabilidade de x ser igual a 2, que eu vou calcular na sequência, eu retorno u. Se não for, eu continuo. Deflaciono u e calculo a próxima probabilidade. Esse vai ser o jeito que nós vamos implementar o algoritmo aqui. Então, na binomial, como é que a gente vai fazer isso? Então, estou chamando esse algoritmo de BINV, binomial inversa, o método da inversão da função de distribuição para binomial. E a gente vai usar uma fórmula recursiva para calcular as probabilidades. Então, a probabilidade de x ser igual a 0 na binomial, ela é 1 menos p elevado a n. Né? Então, é combinação de n 0 a 0, p elevado a 0. Isso dá 1, dá 1. 1 vezes 1, 1.
Então, continua 1. 1 menos p elevado a n menos x, mas o x é 0, então dá 1 menos p elevado a n. Ora, se o p for muito próximo de 1, isso aqui dá muito próximo de 0. Elevado a um n muito grande, se caso eu tenha uma situação com n muito grande, esse número pode ir para 0. Então, eu posso ter problema de overflow. Então, se o p for muito próximo de 1, eu faço aquela troca. Eu pego o mínimo das duas, porque eu uso um p pequeno, 1 menos, vamos supor, um p09. Em vez de usar 0,1 elevado a n, eu vou usar 0,1 no lugar do p, que é o valor simétrico a 0,9. Né? Em vez de p, eu uso menos p. Então, fica 1 menos 0,1 dá 0,9. 0,9 elevado a n é menos provável que atinja 0, se o n for grande, do que 0,1 elevado a n. Portanto, eu faço a troca nesse algoritmo também. Depois, se eu fiz a troca, se o p for maior que meio, se eu fiz a troca, eu retorno n menos x. Se eu não fiz a troca, eu retorno x. Bom, como que eu calculo recursivamente as probabilidades dos x seguintes? Então, a probabilidade de x ser igual a 1 vai ser calculada a partir da probabilidade de x ser igual a 0, que é isso aqui, vezes essa parte aqui. Então, se eu expressar aqueles fatoriais, nx a x, essa combinação em termos fatoriais, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x, e expressar a probabilidade do x ser igual a x menos 1, também do mesmo jeito, n combinados x menos 1 a x menos 1, p elevado a x menos 1, q, ou 1 menos p, elevado a n menos x menos 1, então n menos x mais 1. Então, se eu dividir um pelo outro, depois fazer algum arranjo, eu chego nessa expressão recursiva. Então, aqui eu não preciso calcular combinação nenhuma, então facilita. Então, a partir do p de x igual a 0, se eu multiplicar com o x agora igual a 1, multiplicar por n, menos 1 mais 1 sobre 1, p sobre q, eu tenho a probabilidade de x ser igual a 1. A partir da probabilidade de x ser igual a 1, agora com x igual a 2, então fica n menos 2 mais 1 sobre 2, p sobre q, eu tenho a probabilidade de x ser igual a 3. Agora, para calcular a probabilidade de x ser igual a 4, eu uso a probabilidade de x ser igual a 3 e atualizo para x igual a 4 aqui e repasso a conta. Então, eu vou recursivamente calculando a probabilidade de um novo valor de x a partir do x anterior. Para x variando de 1 a n, porque a probabilidade de x é igual a 0, já foi calculado inicialmente assim. Se, para evitar problema de overflow, se o p for maior que meio, eu troco ele para o valor simétrico em relação a 1. Então, eu faço substituo p por 1 menos p. Se ele for menor que meio, não. Porque aí esse número fica mais afastado de 0, a base aqui, elevado a n, fica mais difícil de dar overflow. Quer dizer, o computador interpretar como 0 um número que não é 0. Né? Porque o computador não é igual no mundo real. Ele tem limitação de representatividade de operações matemáticas com ponto flutuante. Então, o nosso algoritmo BINV, ele é basicamente dado da seguinte forma. Eu faço a troca, pego o mínimo entre P e o menos P, ou seja, se o P for maior que meio, eu uso 1 menos P, e se o P não for maior que meio, eu uso P como para representar o PP. O Q é, o que eu chamei de QQ aqui, vai ser 1 menos PP. Então, esse valor aqui vai ser computado desse jeito. Essa razão P sobre Q aqui, eu divido PP por QQ, essa parte aqui. E usei uma implementação baseada num livro do Numerical Recipes in Fortran. E nesse livro, eles utilizam essa quantidade auxiliar aqui, G é o R, que é essa razão P sobre Q, vezes N mais 1. N é o tamanho da amostra, mais 1 que é um disparâmetro binomial. E a probabilidade para cada valor de x, como vou iniciar com x igual a 0, ela vai ser representada por f, né? É o símbolo de densidade. Se a gente usa função densidade e probabilidade discreta, a gente pode chamar também de função densidade, desde que a gente use o adjetivo discreto, não é erro não. Então eles usaram lá o f, eu usei também. É o QQ, se o p foi trocado, elevado a n. Então o QQ vai sempre estar atualizado aqui, com a troca ou não. Se o p é maior que n, troquei, maior que meio, troquei. Se o p é menor que meio, não troquei. E esse QQ aqui está com o maior valor possível para esse cômputo aqui, então elevado a n vai ter menos chance de aproximar de zero. Então, meu f tem a probabilidade de x ser igual a 0 inicialmente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um valor de um uniforme
e vou fazer x igual a zero. Então, a minha uniforme é x igual a zero, porque eu acabei de calcular a probabilidade de x ser igual a zero. Se o meu valor da uniforme for menor do que o f, vá para o passo 5, quer dizer que eu já terminei. Então, se o meu u for menor ou igual a essa soma, com uma parcela, que é a probabilidade de x ser igual a zero, quer dizer que o u é menor ou igual a f1 de x, eu tenho que retornar o valor zero. Se não for, eu vou repetir. Se for, retorno o valor zero. Vá para o passo 5. Caso não seja verdade, o não menor que isso, então meu u não está entre o f1 de menos 1 e o f1 de 0. Então eu tenho que continuar. Ele pode estar entre o f1 de 0 e o f1 de 1. Tem que calcular o próximo valor. Só que, como eu disse, em vez de somar, em vez do u estar aqui, eu faço uma deflação no u. Eu subtraio do u a probabilidade de x ser igual a 0. Deflaciono esse u. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Deflacionei com a probabilidade de x ser igual a 0. Eu tenho um novo u. E meu x, vou passar para x igual a 1. Vou calcular agora a probabilidade do x ser igual a 1 a partir da probabilidade de x ser igual a 0. F, está aqui, que é a probabilidade de x ser igual a 0, vezes essa parte. Ó, mas aqui está g sobre x menos r. Lembrando, g é essa quantidade aqui, ó. G sobre x menos r. Quem é g? G é r vezes n mais 1 e o R é quem? P sobre Q. Então, ó, P sobre Q. N mais 1 sobre X, que é o X que está aqui. Então, G sobre X é a mesma coisa. P sobre Q, que é o R. N mais 1 sobre X, e o X veio daqui. Então, P, N mais 1 sobre Q é o G. E o X é o G sobre X aqui. Menos R. R é P sobre Q. Então, ao fazer essa simplificação aqui, eu ponho P sobre Q em evidência, sobra N mais 1 sobre X menos 1, acho o mínimo. Então, dá esse menos aqui, menos 1, o mínimo é X, né? O mínimo entre X e 1 é X. Então, fica menos X e o mais 1 aqui. Então, N menos X mais 1. P sobre Q, N menos X mais 1, que é exatamente a constante que eu tenho que multiplicar pelo F de zero. Então, essa conta é feita antes aqui, porque toda vez que eu vou repetir aqui, que eu vou para o passo 3, ficar repetindo, eu faço menos conta aqui, uma divisão, uma subtração, uma multiplicação. Ali eu faço muito, ó, uma subtração, uma soma, uma divisão, uma multiplicação, uma divisão e uma subtração. Muito mais operações matemáticas. Aqui eu faço uma vez e nas repetições eu faço menos operações. Mas essa quantidade aqui é a mesma dessa aqui. Tá? Então, implementado desse jeito, essa quantidade, igual eu falei, do livro do Prez, et al., de colaboradores, é para facilitar essa conta aqui. Para fazer menos operações matemáticas, para ser mais rápido o algoritmo. Só por isso. Mas eu estou fazendo exatamente essa atualização. Então, meu f agora aqui, usei o f anterior, multipliquei por isso, que é a mesma coisa de multiplicar por isso, então estou fazendo essa conta. Está com uma probabilidade de x ser igual a 1. Aí eu vou para o passo 3. U deflacionado é menor ou igual a f, então se o meu u é menor ou igual a f, eu retorno o x, e o x está com valor 1. Então o u está entre a probabilidade de x ser igual a 0 e a probabilidade de x ser igual a 1. Se não for, eu deflaciono o u com o f, subtraio o u do f, somo o x mais 1, passo a calcular a probabilidade de x ser igual a 2, com a fórmula da atualização. E vou lá, u é menor ou igual a f, então a minha probabilidade acumulada estaria entre a probabilidade de x ser igual a 1 e a probabilidade de x ser igual a 2. Se tiver, eu retorno 2. Caso contrário, eu faço mais um passo, atualizo para calcular a probabilidade de x ser igual a 3 e comparo se está entre o 2 e 3. Se tiver, retorno 3. Se não, aí eu vou fazendo isso. Aí eu vou para o passo 5. No passo 5, né? A hora que eu terminar aqui, ou a hora que isso aqui acontecer, se acontecer de cara, eu já vou para 5. Se o P for menor ou igual a meio, em vez de retornar x, eu tenho que retornar n menos x, porque eu troquei o P, usando a propriedade de simetria da binomial. Se o P é menor ou igual a meio, eu não troquei, então eu retorno x. Se ele for maior que meio, eu troquei, então eu retorno n menos x, usando a propriedade de simetria da binomial. E esse g que eu usei aqui é para essa G, vocês viram aqui, ó, demonstrei aqui embaixo, é essa expressão da atualização aqui. Então, fazer essa conta aqui é a mesma coisa de fazer essa conta aqui. O F anterior vezes essa quantidade vai dar um novo F. Estou usando a mesma variável no programa para computar
nas várias passagens, atualizar em cima dela mesmo, porque eu não preciso de outra. Então, o algoritmo do BINV, que é a inversa da binomial, fiz para binomial, mas pode ser feito para Poisson, para qualquer outro. E o ideal é achar um algoritmo recursivo, que eu consiga calcular facilmente a probabilidade do x ser igual a 1 a partir do zero, a probabilidade de x ser igual a 2 a partir da probabilidade de x ser igual a 1, a probabilidade de x ser igual a 3 a partir da probabilidade de x ser igual a 2, e assim por diante. E verificando se o U está no meio. Eu posso deflacionar o U, então ir acumulando essas probabilidades que eu vou calculando. Uso uma variável auxiliar S, de soma, começa ela com 0, depois soma a probabilidade de x é igual a 0, depois do 1, e vou verificando. Então, aí fica a escolha de implementar. Eu implementei deflacionando o U, subtraindo o U da probabilidade de x é igual a 0, depois da probabilidade de x é igual a 1, da probabilidade de x é igual a 2, até que ele esteja no meio de 0 e a probabilidade atual que eu calculei, na verdade. Então, ó, no meu algoritmo, se P é maior que meio, eu troco. Caso contrário, o meu P continua como estava, mas eu vou chamar ele de PP, trocando ou não trocando. Então, o meu Q, em vez de chamar aqui de QQ na implementação, eu chamei de Q, mas podia ser QQ, é 1 menos PP. Então, o meu P se troquei, está trocado, e o meu Q está com QQ trocado. Se não troquei, o P é original e o menos P está com o Q original. Então, esse Q aqui tem o Q original, o Q trocado, e o PP está com o P trocado ou não trocado. A probabilidade de x é igual a zero é Q elevado a N. Lembrando que 2 asteriscos não é um erro de digitação, é a forma alternativa de obter potência. Eu posso usar o chapeuzinho aqui, né, se quiser. Então, Qn, Q elevado a N. É a probabilidade do fracasso, 1 menos P, elevado a N. É essa aqui. O R, que está definido lá, P sobre Q. O G, R vezes N mais 1. Lá, adaptado do PRES, et al. Gera um uniforme, um número só, então usei o RUnif, gerar um valor. Inicializo o x como 0. Gerei o U, faço o x igual a 0. Faço a minha primeira probabilidade, a probabilidade de x é igual a 0. Então, F igual a QN. Podia ter chamado de F aqui, não precisaria desse passo aqui. Esse QN aqui foi bobagem. Podia ter pôr F aqui e não precisaria desse passo aqui. Veja que são 2 comandos numa linha só de programa. Aí eu uso o while para repetir. Enquanto o U for maior que F, veja aqui, ó, se U é menor ou igual a F, ele vai para o passo 5, acabou. Então, se U for maior do que F, eu tenho que continuar. Né? Porque se o U é maior do que o F, o primeiro F que eu calculei, a probabilidade de x ser igual a 0. Se o meu U é maior que ele, eu não tenho U menor igual a probabilidade de x ser igual a 0, que é a primeira parcela. Então, eu tenho que fazer mais um passo, somar a probabilidade de x ser igual a 1. Nessa soma aqui. Então, eu fiz ao contrário. U maior que F, eu continuo. Enquanto isso for verdade, eu continuo. Deflaciono o U, faço o x que era 0 valer 1, calculo a probabilidade do x ser igual a 1 com aquela forma de atualização. U deflacionado, que foi atualizado aqui, é maior que a probabilidade do x ser igual a 1? Se for, tem que continuar. Se não for, eu tenho que deflacionar com a probabilidade de x igual a 1, calcular a probabilidade de x ser igual a 2, atualizar a probabilidade de x ser igual a 2, fazer o x igual a mais 1, né, que é x igual a 2, fazer a probabilidade de x ser igual a 2. U é maior que F, se não for, porque ele é menor ou igual a F, a probabilidade de x ser igual a 2, então tem que retornar o 2. Aí ele retorna o 2 ou o n menos x. Se o n for 10, por exemplo, então ele retorna 8. Caso contrário, se o p não for maior que meio, eu não troquei, então eu retorno 2. Se o p é maior que meio, eu troquei, então eu retorno 8, que é n menos x. E é isso. Aí eu retorno x trocado ou não trocado, dependendo do p original. Veja que eu não mexi no p original, no argumento a gente nunca altera no corpo da função, por isso que a gente usa variáveis auxiliares, porque lá aqui no final eu preciso verificar se o original era maior que meio ou não. Como é que eu vou saber se eu troquei ou não troquei? Eu troquei, caso o usuário entrou aqui, mas como é que o programa vai reconhecer isso? Tem que ter um comando lógico para ele reconhecer. Se eu uso o próprio p aqui dentro com a alteração dele, eu vou perder essa informação. Se eu troquei e uso p recebe um menos p, aí está com 0,8. P maior que
se o P está com 0,2, P é maior que 0,5? Não é, e na verdade era. Então, por isso que o PP é o valor trocado e P mantém intacto. Se ele continuar maior que meio, quer dizer, se ele for maior que meio, ele vai estar maior que meio aqui e eu percebo que eu troquei. Se ele não for maior que meio, não troquei. Então, meu PP lá foi o mesmo valor do P aqui. Então, esse é o artifício. Aqui eu pus N igual a 1000 no exemplo, chamei o BINV, 10, 0,5, aqui ele gera um valor binomial por vez, e aqui eu fiz um loop, ó. I variando de 2 a N, eu concatenei esse primeiro que eu gerei aqui, mais um BINV, ó, que é uma forma para vocês fazerem uma nova função, tá? Que eu estou a dica usando o loop. E pedi um histograma da amostra de tamanho 1000, ó. Gerei do segundo ao milésimo, mais 999. Concatenei com o primeiro. Então, a primeira vez que ele usar o loop, ele tem 1 mais 1. Depois 2 mais um elemento, 3. Os 3 que já estão aqui, mais um, acrescenta 1. Vai concatenando. Até chegar no N igual a 1000. Estou com 999 mais 1, 1000 valores. Aí pedi um histograma, pedi a média e a variância. Lembrando que a média da binomial é NP, então dá 5, então o valor aqui tem que ser próximo de meio. E a variância NPQ, que dá 5 vezes meio, que dá 2,5. Vamos lá para o RStudio. Para a gente... perdão, eu vou ter que fazer um negócio aqui que eu esqueci de preparar. Só um segundo, por favor, pessoal. Esqueci de preparar o código para essa aula. Vai demorar só um segundo, por favor. Então, no RStudio aqui, eu vou colar o meu BINV aqui. Vou mostrar para vocês. Vamos colocar um P igual a meio, um N igual a 10. Então, ó, vamos colocar um P diferente. P igual a 0,8. O P é maior que meio? É, verdade. Então, o meu PP vai valer 0,8 menos 1, 1 menos 0,8, 0,2. Então, na hora que eu fizer isso aqui, meu P continua intacto com 0,8 e meu PP vai estar com 0,2. Então, eu fiz a troca. E eu vou conferir isso usando o P original, que continua com 0,8. Então, meu Q vale 1 menos 0,2, que é 0,8. Meu QN, a probabilidade de x é igual a 0, vale 0,10. Ó. Isso que eu falei, eu podia pôr o F aqui, ó, não precisaria dessa linha de comando aqui. Vou fazer isso para vocês. Então, meu F, probabilidade de x é igual a 0, 0,10, que é o Q elevado a N. Posso também usar chapeuzinho, como eu disse, a mesma coisa, obviamente, tá? Eu gosto dos dois asteriscos para não haver confusão. Às vezes, em alguns editores, isso não sai muito legal. E aí há confusão. O R é P sobre Q, 0,8 sobre 0,2 sobre 0,8, que dá 1/4, 0,25. O G é aquela variável auxiliar, 2,75. Gerei o primeiro uniforme e iniciei o X como 1. Meu U, 0,06. A probabilidade 0,10. U é maior que F? É falso. Enquanto o U for maior que F, ele roda aqui dentro. Não é. O que ele vai fazer? Então, ele não vai entrar no while, nesse caso aqui. Ó. Então, meu X continua como 0, porque não obedeceu a condição. Então, ele não fez nenhuma passagem. Eu troquei? Troquei. Então, meu X recebe essa parte aqui. Então, em vez de receber 0, ele vai receber o valor 10. Tá? Porque o X original estava com 0. Bom, vamos gerar o outro uniforme aqui. 0,87. Meu X iniciado com 0. 0,87 é maior que 0,10? É. Então, ele deflaciona o U com 0,10, passa a ser, que o F é 0,10. 0,10, então 0,87 menos 0,10 é 0,77. Passa o X para X mais 1, calcula a probabilidade de X ser igual a 1. 0,26.
0,77 é maior que 0,26? É. Então, ele gera, deflaciona o U, subtraindo 0,26, 0,67 menos 0,27, aproximadamente 0,50. O x passa a ter o valor 2, calcula a probabilidade de x é igual a 2. A probabilidade de x é igual a 2 é 0,30. 0,30 é maior que 0,50? É. Ele continua. Deflaciona o U, subtraindo 0,50 de 0,30, aproximadamente 0,20. Faz o x valer 3, calcula a probabilidade de x é igual a 3. 0,20. 0,20 é maior que 0,19? Falso. Então não vai rodar mais o loop. Então, o meu x que está com o valor 3 vai ser trocado por n menos 3, porque o p é maior que meio. Então, meu x vai valer 7. Então, ele vai retornar o valor 7. Essa é a lógica do BINV. Então, aqui o exemplo, ó, gerou o primeiro e agora vai concatenar mais 999 valores com esse loop aqui. Eu dividi a tela aqui em um frame só. Histograma, gerou o histograma. A média deu 5,05, o valor esperado é 5, e a variância é 2,5, o valor esperado real é 2,50, deu 2,51, é 2,5. Então, se eu colocar 10.000 aqui, ó, gerei o primeiro, gerei aqui, o histograma, a média aproximou mais de meio, e assim por diante. Então, se eu aumentar lá, eu tenho valores bem próximos dos esperados. Média e variância. Variância oscila mais, porque tem erros ao quadrado. Voltando para os nossos slides, a velocidade desse algoritmo ela é proporcional a n vezes o valor mínimo de n, mínimo entre p e 1 menos p. Então, a troca é benéfica, porque a média, o número de uniformes que eu tenho que gerar vai ser menor. Se o p é maior que meio, o np é maior que o np é menor que meio, então eu troco por menor valor, depois eu uso a propriedade de simetria. Em vez de retornar x, eu retorno n menos x, da binomial. Simetria da binomial. E além disso, eu evito o principal problema, que é o underflow, né? Evito o cálculo disso aqui ser interpretado como zero. Eu preciso apenas uma variável uniforme gerada, né? Mas a velocidade fica maior, porque o número de vezes que eu tenho que fazer a atualização das probabilidades é menor, naquele loop do while. E o tempo consumido para gerar Q elevado a n ele é substancial. Potência em computador gasta muito tempo. Para nós aqui parece nanosegundos, mas isso faz diferença em programas grandes. E a possibilidade de underflow é minimizada, né? Quando o n é muito grande. Se a gente faz a troca, a gente minimiza isso. A possibilidade do cálculo recursivo de f ser uma fonte de erros também de arredondamento que se acumulam e que se tornam sérios na medida que o n aumenta. Então, se a probabilidade inicial for mal calculada, o problema de underflow, às vezes não interpretar como zero, mas dá problema por ser muito pequeno, essa probabilidade, o resto é calculado a partir dela. Então, recursivamente, isso pode ir acumulando erros. Mas aqui o R trabalha com precisão dupla e isso é bem minimizado. E o Devroy ele propõe que o algoritmo do tempo de espera BG no lugar do BINF para evitar esses problemas. Então eles acham que o BG é melhor que o BINF. O inverso da função de distribuição é pior que o binomial com a geométrica, que é aquele tempo de espera da geométrica. A gente usa a relação da binomial com a geométrica, que foi na aula passada. Por outro lado, esses autores aqui em 88 mencionam que basta implementar o algoritmo em precisão dupla que esses problemas são evitados, como é no R. Então, nós estamos usando a linguagem R, esses problemas são... E a troca lá, que aumenta o desempenho em termos de tempo, minimiza o problema de underflow e de acúmulo de erro por ser feito recursivamente. São esses três problemas. Então, o R também ele tem algumas rotinas para a geração de realizações de variáveis aleatórias. Nós não precisamos implementar nada disso, né? Então, a distribuição beta, binomial, coxia, que tem algumas discretas aqui, o resto aqui até aqui, quadrado, exponencial, F, gama, geométrica discreta de novo, hipergeométrica discreta, binomial negativa discreta. Então, tem contínuos e discretos aqui no meio. Uniforme, o Abel e o Coxon.
o nome da distribuição. E aqui o nome é R para essa distribuição, na segunda coluna. Beta, binomial, Cauchy, Chesky, né, que é a abreviatura de chi-square em inglês, exponencial, F, gama com 2 M's, em inglês, geométrica, geom, a hipergeométrica com a HY, L normal, log normal é log is normal, né? Então o logaritmo da log normal é normal. Logística, binomial negativo, então n de negativo binomial, normal, Poisson, Theil, Unif, Weibull e o Cox. E os parâmetros dessa distribuição. A beta tem um parâmetro de forma 1, um parâmetro de forma 2 e o parâmetro de não centralidade, porque tem a beta não central. A binomial é o n, que ele chama de size, e o p, que ele chama de prob, para evitar a confusão de números de realizações binomiais com o parâmetro dela. O n, tamanho de amostra, então ele chama de size. Aí evita esse tipo de confusão. Eu chamei de n lá, então às vezes eu tive que chamar a atenção que o n não era o número de observações binomiais geradas. Veja que no último exemplo eu pus n igual a 1000, depois eu alterei para 10.000. Então, gerei 10.000 valores. Aquele lá é uma amostra. Não tem nada a ver com o n da binomial que eu chamaria de size aqui. Bom, e tem os parâmetros para as outras distribuições todas. Então, no caso da binomial que nós lidamos agora aqui, no R basta, para gerar números aleatórios, na frente desse nome aqui, usar o R. R beta, R de random, R binômio, R Cauchy, R Chesky, né? A R chi-square, R esp, RF, e aí eu especifico os parâmetros como argumentos, e quando eu uso o R, né, eu vou colocar aqui, ó, os prefixos que a gente pode usar, D para calcular a densidade, seja discreta ou contínua, a gente pode usar o termo densidade, se for discreta, a gente usa o adjetivo discreto. P para acumular a acumulada, que nós vamos fazer aula sobre isso, que é a distribuição de probabilidade. Q para a função quantil, que a gente já viu, que é o inverso da função, a gente usou o Q norm aqui, o Q esp. R para números aleatórios, é o que nós estamos ensinando aqui, para gerar amostras aleatórias daquela distribuição. E, então, se eu quero R, R norm, R binômio e assim por diante, R beta, R gama, com a segunda coluna da tabela ali. No caso particular, essa tabela 1 aqui que nós acabamos de ver, no caso particular desse capítulo, temos interesse na geração de realizações de variáveis aleatórias, então nós vamos usar o prefixo R. Então, o primeiro argumento no caso de usar D norm, de densidade, então é o X, é o valor da variável aleatória. Q para P modelo, então eu tenho que usar o valor do quantil para calcular a probabilidade. Então, eu tenho que entrar com o valor de X também, ou Q, que é o quantil. Se eu usar P norm, calcular a acumulada, CDF, função de distribuição da normal, Q beta, Q binômio. Então, eu tenho que entrar com o valor do quantil, o X, que é a mesma coisa de X. P, se eu quero usar o Q norm, então eu tenho que entrar com a probabilidade acumulada. Lá nós queríamos gerar números aleatórios, então no argumento Q norm nós usamos o U, que era uma probabilidade acumulada, que nós falamos que todo EFão tem distribuição uniforme. Então o U estava representando uma probabilidade acumulada. E N se for R norm, R binômio, R modelo, de uma forma geral. Exceto para esses dois modelos aqui, nos quais o primeiro argumento é NN. Tá? Porque o n já é um parâmetro do modelo. Essas exceções devem ao fato de n já ser usado como argumento da função, como a gente fez no caso da binomial, no nosso caso ali. Né? Em algum modelo probabilístico não centrais, existe ainda parâmetro não centralidade, como a beta não central, a f não central, q quadrado não central. Então, para gerar números aleatórios, basta usar essa palavra aqui, com um R na frente, R beta, R binomial, e o primeiro argumento é o tamanho da amostra. Depois entra os parâmetros que estão na terceira coluna. Então, você tem que adquirir uma certa prática para entender os parâmetros. Tal. Por exemplo, na binomial, nós temos o n, que ele chamou de size, e o próprio. Então, a gente está ali com n, que é quantas realizações da binomial nós queremos gerar. Nós não implementamos nenhuma função que gerasse uma amostra de tamanho nn, né? E você entra com o parâmetro size e prob, são os dois argumentos seguintes que você deve usar na função. Então, a função R binômio
Aí entraria 1000, 10, meio. Quer dizer, eu vou gerar 1000 observações, vou amostra tamanho 1000 de uma binomial com parâmetros n igual a 10 e p igual a meio. Então, 1000, 10, 10. Tá, 1000, 10, meio, desculpe. Bom, é isso. O uso dessas funções para gerar números aleatórios é bastante simples. Se for, por exemplo, a beta, o parâmetro alfa e beta devem ser especificados e o primeiro argumento é o R. Aqui está um exemplo, eu não vou rodar não, depois vocês podem rodar, 50.000, especifiquei 1, beta igual a 2, R beta, primeiro argumento é o 50.000 lá, o parâmetro alfa e o parâmetro beta da distribuição beta, R beta. Pedi para plotar, pedi a média teórica é alfa sobre alfa mais beta e para propósito de comparação, eu fiz a conta aqui, então essa é a estimada na amostra e o que deveria dar. Claro que tem aleatoriedade, não vai dar igualzinho. A variância da beta, a expressão é alfa vezes beta, dividido por alfa mais beta ao quadrado, vezes alfa mais beta mais 1, no denominador. Então, eu coloquei ela aqui para comparar a amostral, a amostra de 50.000 gerada, com o parâmetro que eu esperava. Então, você pode comparar aqui, e eu não vou mostrar isso não. Tá? Então, essa aula nós terminamos aqui, com isso a gente encerra essa primeira parte do nosso curso. Voltamos depois em janeiro com um novo capítulo para vocês sobre estatística computacional utilizando R. Então, até lá e boas férias. Estudem bastante para fazer o questionário no final da semana, das 2 semanas correspondentes a esse assunto.